Já esteve, É, já esteve maior, não teve, Joel? já teve sim, tirei só as pontinhas. É. Eu observei que no outro culto que eu participei estava maior. O seu Pedro está medindo a tua barba. O seu Pedro, só assim. Digamos que eu sou observista. Então eu estou vendo. Ai, que bom que você não viu nossas rugas. Boa noite a todos. Boa noite, Henrique, Mônica. Boa noite. Tudo bem? Buenas. Tudo bem? Buenas. Bom, irmãos, vamos começar então o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Tentar se concentrar, esquecer um pouquinho adorar o nosso Deus, amém? Hoje a gente vai ter os cânticos domingo, a ceia com o nosso irmão Joel Dias, a oferta com o Newton, e aí para a oração final, a oração inicial com o Henrique, né? A pregação com o Joel Silva. Para a oração final, queria pedir para o Pedro, poderia, Pedro, fazer a oração final? Pode ser? Tranquilo. Obrigado. Então, vamos dar início ao nosso culto. Assim. Vamos orar, então? Pai amado, Santíssimo Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, pela bênção de estarmos reunidos como igreja, para te louvar, te cultuar, reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, reconhecer tudo que o Senhor faz em nossas vidas, tudo que o Senhor tem feito e, principalmente, pela melhor coisa que o Senhor fez é ter dado seu Filho por nós, Pai. Obrigado, Senhor, por essa graça. Obrigado por nos ajudar a permanecermos no teu reino, continuando lutando, continuando nessa vida aqui, esperando o dia que Cristo volte e todos possamos estar na eternidade com o Senhor. Que o Senhor nos mantenha sempre firmes, esteja agora conosco, teu Espírito esteja nos ungindo, para que nós te louvemos em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus que te oramos, te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pedir para os irmãos, se alguém tiver com o fone ligado, com o áudio ligado, puder deixar no mudo, antes da gente começar a louvar a Deus. Muito bem, vamos começar. Amém? Nós não estamos reunidos no mesmo lugar, mas estamos no mesmo espírito, amém? Todos unidos. Nos reunimos aqui só para louvar ao Senhor, novamente aqui em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Nos reunimos aqui só para louvar ao Senhor. Nos reunimos aqui só para louvar ao Senhor. Novamente aqui em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Nos reunimos aqui só para louvar ao Senhor. Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória
encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, amém. Amém, que nós possamos sempre sorrir com Cristo, amém? Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo não dá. Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Levanta e começa a cantar. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto. Agora, Simone! Você não começou, para meu amor! Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar, mas de novo levanta e começa a cantar. Amém. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu,
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Vamos ter agora a ceia. Boa noite a todos. Que a paz e a graça do nosso Deus seja com cada um de nós. Amém. Nesse momento vamos participar desse momento que sempre falo que é tão maravilhoso, que é tão importante para nós, para cada um de nós, né, que é a ceia do Senhor, esse memorial, né, que ele nos ensina que isso é um memorial para lembrar do amor, do sacrifício que ele fez por cada um de nós. E é sempre bom lembrar que se não fosse esse sacrifício, se não fosse esse amor por cada um de nós, não estaríamos aqui reunidos, adorando e engrandecendo seu santo nome. E é isso que vamos fazer agora, né? Lembrar do amor dele naquela cruz, né? Lembrar que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, né? E nos fez, né, através desse sacrifício, uma nova criatura. Que possamos, irmãos, sempre estar, né, lembrando desse sacrifício, lembrando sempre que ele levou, né, sobre si nossas transgressões, nossas angústias, né? Que possamos sempre estar conectados a ele. Eu queria ler uma passagem que fica em Mateus 26, né? A partir do versículo 20, Mateus, capítulo 26, versículo 26, que diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice e deu graças, e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Nesse momento vamos pegar o pão, né, lembrar do corpo dele naquela cruz e agradecer a ele pela oportunidade de estarmos, né, na sua presença. Oremos. Senhor, nosso Deus e querido Pai, somos gratos, Senhor, a Ti por estar, Senhor, nesse momento em Tua presença, engrandecendo, Senhor, Teu santo nome e declarando, Senhor, que Tu és o Deus das nossas vidas, Pai. Tu és o dono de todas as coisas e sem Ti, Senhor, não somos nada. Dependemos, Senhor, exclusivamente de Ti, Pai. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício, Senhor, por ter levado, Senhor, sobre si toda a nossa angústia. Obrigado, Pai, por ter levado sobre si todos os nossos pecados. Nesse momento, Senhor, que é tão importante que a ceia, esse memorial, te agradecemos, Pai, por esse pão que representa o Teu corpo, que foi pregado naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. É em nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Em seguida, amém. Agora vamos orar pelo suco,
né, que representa o sangue de Cristo, né, que foi derramado naquela cruz para lavar, né, e redimir os nossos pecados. Oremos. Santíssimo Deus, somos gratos, Senhor, a Ti, por estarmos, Pai, em Tua presença, engrandecendo o Teu santo nome, Pai. Nesse momento, Senhor, te pedimos que Tu abençoe, Senhor, esse pequeno cálice de vinho que representa, Pai, o Teu sangue, Senhor. Não só o Teu sangue, mas representa, Pai, mais do que isso. Representa, Senhor, o Teu amor por cada um de nós. Que possamos, Senhor, através do Teu ato, Senhor, falar de Ti cada vez mais. Obrigado, Pai, por tudo. Por Ti que oramos, Senhor, e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Vamos ter mais um cântico e em seguida teremos a oferta. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Amém. Vamos ter agora a oferta. Boa noite a todos, irmãos. Hoje eu quero fazer uma leitura em Filipenses 4, de 12 a 16, uma passagem interessante para nos animarmos, para nos edificarmos com relação a esse ato interessante, esse ato divino, que é a oferta, a coleta, que no fundo é ajudar, é doação. E o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses em 4:12 o seguinte, ele diz, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, porque eu estou tendo muito ou passando necessidade. Ele diz ainda, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas atribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Eu achei interessantíssimo essa menção
que Paulo fez nesse livro, quando ele escreveu isso, há 2000 anos atrás, né? Ele comenta essa virtude, né, dos filipenses. E toda vez que a gente lê isso, ele faz esse agradecimento através de nós. É um registro de Paulo, é um eterno agradecimento aos filipenses. E é um ensino sempre atual de generosidade e amor a Deus através em Cristo Jesus. Eu achei interessante, tem muitas outras passagens que falam não só da coleta, de ajuda, da doação, mas de outros feitos tão simplesinhos que fizeram questão de ser escrito na Bíblia, registrado, para que toda a posteridade, até a volta de Cristo, seja falado sobre isso. E fazem 2000 anos dessa pequena ajuda, que para Paulo foi crucial. E nós toda hora estamos lendo e revivendo essa virtude dos filipenses. Vamos orar agora para que Deus desperte em nós sempre esse desejo de manter-nos firmes, de nos manter com esse desejo de sempre ofertar, de ajudar, da hospitalidade, enfim, de tudo que é bom em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor, em todo momento na terra, nos céus, embaixo da terra, no mar, enfim, Senhor, naqueles cantos que nós não conseguimos entender, mas que o Senhor criou tudo. E o Teu nome seja sempre louvado. Tu és o Santo dos Santos, Tu és o nosso Deus, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és aquele que não nos envergonha, Senhor. Tu és aquele que haverá de vir e que haverá de nos resgatar. Muito obrigado pela tua santa misericórdia e a tua santa paciência para conosco, que somos ainda muito rebeldes, Senhor. Não somos como tu queres ainda, Senhor. Mas que o teu Santo Espírito nos ajude, Senhor, sempre a viver como tu queres que vivamos. Quero te pedir, nesse momento, que nos dê força, Senhor, perseverança, para que continuemos sempre no teu caminho, que nós tenhamos sempre saúde para podermos trabalhar com as nossas mãos e podemos ter o que comer e ter também o que te ofertar, que possamos sempre ter alguma coisa para ajudar alguém, Senhor, através do nosso trabalho, da nossa força, da nossa disposição. Abençoe a nossa saúde, abençoe os nossos trabalhos, abra a porta de trabalho para quem não tem no momento, que está com dificuldade. E eu sei que o Senhor supre todas as nossas necessidades, Senhor. E botamos toda a nossa esperança em Ti, Senhor. Eu sei que, do Teu jeito, e não do nosso, Tu haverás de nos suprir de alguma forma. Abençoe agora esse momento que vamos te oferecer alguma coisa, Senhor. Não é tudo que o Senhor merece a nossa vida, mas é simbolicamente que temos no nosso coração para te ofertar, Senhor. Receba como tu recebeste aquela pequena moedinha daquela viúva, Senhor, que deu tudo que tinha, Senhor. Enfim, Senhor, esteja sempre conosco. Abençoe todas as congregações que agora estão aqui representadas nessa oração, Senhor. O Senhor esteja derramando as tuas bênçãos nela, em todas elas também. Enfim, Senhor, esteja com cada um de nós. E é em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Que Deus aceite as nossas ofertas. Eu sei que todos fazemos de coração agradecido. Amém. Amém. Vamos ter mais um cântico e em seguida teremos a pregação. Senhor, prepara-me a ser um santuário puro e santo, verdadeiro, dando graças. Serei o vivo santuário ao Senhor. Senhor, prepara-me a ser um santuário puro e santo, verdadeiro, dando graças. Serei o vivo santuário ao Senhor. Amém.
Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Vamos orar? Pai soberano Deus, amado e bondoso, a Ti agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, pela paz em Cristo Jesus e pela bondade através do Espírito Santo em nós. Que a Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que ela continue a nos iluminar, a nos conduzir pela tua vontade, e que possamos seguir assim, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Irmãos, de antemão eu já quero me desculpar se porventura tiver alguma fala, alguma tosse, que eu estou recebendo aqui em casa. O meu irmão, ele está passando uns dias conosco e ele é deficiente mental, então ele não se controla muito, às vezes ele dá algumas risadas, às vezes ele fala fora de hora ou tosse, então eu já peço desculpa se acaso tiver alguma interferência nesse sentido. Não é por mal, é próprio dele, ok? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre duas coisas que são bastante importantes para nós como igrejas de Cristo, como igreja do Senhor Jesus, como a representatividade de Cristo aqui na Terra. Jesus, ele foi aos céus, mas ele deixou alguém o representando aqui na Terra, neste mundo, que somos nós, a sua igreja. E nós só podemos representar a Cristo de uma maneira. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele representava o Pai. Por quê? Porque ele dizia que ele e o Pai eram um. Sendo um, ele podia representar o Pai aqui na Terra. Nós, para representarmos Cristo, também precisamos ser um. Andarmos em unidade como igreja. Mas essa unidade não é fácil. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou certa vez, quando ele foi acusado de expulsar demônios com a ajuda de demônios, ele disse: ora, um reino dividido, ele não subsiste, ele não fica em pé. Então nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como o reino de Deus, também precisamos andar em unidade para subsistirmos, para ficarmos em pé. A unidade nós vemos ali no livro de Efésios. Nós vamos ler bastante versículos, tá? Então, se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, se quiser anotar, fique atento, senão depois eu posso passar para você sem problema nenhum. Se quiser apenas ouvir, também sem problema, porque serão bastante versículos lidos. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança. Opa, desculpa, eu li errado, eu li o versículo 4. O versículo 3 de Efésios, capítulo 4, diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade. A unidade do Espírito. Nós precisamos procurar guardar essa unidade. Bom, falar em guardar uma unidade quando todos pensam iguais, quando todos são iguais, é fácil. Em um saco de feijão só tem feijão. Em um saco de arroz só tem arroz. Então é fácil ser uma unidade. Mas nós não somos assim. Nós somos diferentes. Antes de começar o culto, estávamos falando de algumas descendências. Alguns são descendentes de italiano, outros de espanhóis, outros de portugueses, outros de japoneses. Sabemos que, principalmente no nosso país, há uma miscigenação grandiosa.
E no reino de Deus, na igreja, que ela não se limita a um país, não se limita a uma região, ela está no mundo todo. Há muita diversidade. A diversidade é imensa. Como podemos ser unidos em uma diversidade tão grande? Eu costumo dizer que unidade não é um saco de batatas. Um saco de batatas são várias batatas juntas. Unidade é um purê de batata. Aí você não separa ninguém. Haviam as batatas maiores, as batatas menores, as batatas mais velhas, as batatas mais novas, mas num purê você não separa. É uma batata só. Mas como falar dessa tão diversidade que há em nós? Em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 17 e 18, diz o seguinte: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, agora, Deus colocou aos membros no corpo, cada um deles como quis. Então, há uma grande diversidade. Alguns de nós é olho, outro é ouvido, outro é olfato. Deus nos colocou neste corpo como Ele quis. E temos o nosso valor e temos a nossa importância dentro do reino de Deus. Existe um agente que vai nos ajudar a manter a unidade mesmo em meio a tanta diversidade a qual nós existimos. Que agente é esse? Esse agente, ele foi nada mais, nada menos que escrito 43 vezes no Novo Testamento apenas. 43 vezes. Então é um agente importante. Que agente é esse? É o agente da mutualidade. Ser mútuo. Nós vamos ver 29 deles. Falei que vamos ler bastantes versículos, né? Por quê? Porque são 29 que não se repetem. Os outros, eles repetem em outros livros. A mutualidade. Vamos lá? Você está preparado? Eu estou me preparando aqui. O primeiro, Romanos capítulo 12, versículo 5. Diz o seguinte: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. O primeiro agente da mutualidade é ser membro um do outro. A mão não vive sem o braço. O braço não vive sem o antebraço. Você pode até dizer que o antebraço vive sem o braço, mas vive defeituoso, vive com problema, vive com dificuldades. Então, ser membro um do outro é importante. É importante você saber que nesse contexto que você está colocado na igreja, o contexto que eu falo é a igreja, é você ser importante para o outro, a mutualidade. Mas você precisa saber também que você não é importante mais do que o outro. É mutualidade, tanto quanto o outro. O segundo, João capítulo 15, versículo 12. Evangelho de João. Capítulo 15, versículo 12. Diz assim: o meu mandamento é este. Espera aí. Aqui pesou um pouquinho mais. Porque quem está falando é o Senhor Jesus Cristo. E ele está dando um mandamento. O meu mandamento é este: que vos amei
uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o segundo agente é o amor uns aos outros. Também está esse mesmo versículo em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Primeiro Tessalonicenses 3, 12. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então, além de ser um mandamento que o Senhor nos dá, Ele é quem faz crescer em nós este amor uns para com os outros e para com todos. Também vemos isso em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Não tem como ser um, havendo tanta diversidade entre nós, se não houver amor. Assim se resume uma família, um casal. Se não há amor, não resiste, porque há muita diferença entre um homem e uma mulher, há muita diferença entre os filhos, entre irmãos, há muita diferença. Qual o vínculo que os une? O amor. A mesma forma, nós, como representantes do Senhor aqui na terra, Ele mesmo nos disse: sereis meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Tá aí, né? A regra para ser discípulo de Cristo: mutualidade. Terceiro, dai honra uns aos outros. Romanos capítulo 12, versículo 10. Dar honra uns aos outros. Na mutualidade, a gente vai ouvir falar muito do uns aos outros, né? Uns aos outros, e assim por diante. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-vos em honra, ou seja, dando honras uns aos outros, não querendo estar no primeiro lugar da fila ou sendo a pessoa especial, mas dando este lugar ou essa especialidade a outros. Não que essa pessoa vá ser melhor que você ou você melhor que essa pessoa. Não é isso. É quando preferimos uns aos outros dessa forma, nós estamos sendo um. Quarto, tende sentimento uns para com os outros. Romanos 12, versículo 15. Esse versículo aqui é intrigante. Diz assim, Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O que tem a ver isso com mutualidade? Totalmente. Não ser indiferente com o sentimento da outra pessoa. Nesse mundo, o que há de mais fácil é nos tornarmos frios, olharmos os problemas e as dificuldades dos outros e não sentirmos nada. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou seja, ser uma pessoa que se importa com o sentimento dos outros. O sentimento é importante. É importante você não ser indiferente.
Você já se relacionou com alguém indiferente? Que não se importava com você? Terrível. Precisamos ser pessoas mútuas, que não sejam indiferentes, mas que respeitem os sentimentos dos outros, as dificuldades e as alegrias, e estejam ali juntos, comemorando ou passando pela dor. E isso é ser um. Quinto, não julgueis uns aos outros. Romanos, capítulo 14, versículo 13. Espero não estar indo rápido demais. Que você esteja conseguindo acompanhar o raciocínio. Romanos 14, 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. É muito fácil julgarmos alguém sem sabermos o contexto do que aquela pessoa está passando, sendo indiferente ao que ela está vivendo. Quando levaram aquela mulher adúltera aos pés de Cristo, julgando-a, acusando-a e querendo apedrejá-la até a morte, interrogaram o mestre. O que faremos? Cumprimos a lei e apedrejemos essa mulher? E Jesus disse: aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Se nós nos colocarmos no lugar de um juiz, é porque nós nunca erramos. Senhor Jesus, ele nunca tinha errado, e mesmo assim ele não atirou a pedra. Ele não julgou, pelo contrário, ele absolveu aquela mulher, dizendo a ela: vá e não peques mais. Precisamos ser um, sabendo que o erro do irmão não prejudica só o irmão, mas prejudica a toda a igreja. Por isso precisamos apoiá-lo e ajudá-lo a vencer, não julgando, mas levantando-o, erguendo. Isso é ser um. 6. Edificando-vos uns aos outros. Romanos 14, 19. Romanos 14, 19 diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Você sabia que a pessoa responsável pela edificação dos membros da congregação a qual você pertence é você? Pois é. Se você está ali, então certamente você também é responsável pela edificação de uns para com os outros. Ah, mas eu não tenho nada para ensinar, eu não sei nada, eu não conheço a Bíblia. O teu exemplo é muito importante. Se você segue a palavra de Deus, se você obedece a Cristo, o teu exemplo, o teu apoio, a tua sinceridade, você fazendo todas essas etapas a qual nós estamos lendo aqui, você já está edificando as outras pessoas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Fala sobre o mesmo tema. 1 Tessalonicenses, cinco, 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Exortai-vos e edificai-vos. Exortação quer dizer ensino. 7. Saudai-vos com ósculo santo.
Romanos 16:16. Romanos, capítulo 16, versículo 16. Saudai-vos uns aos outros com um santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Também está isso em 1 Pedro 5,14. Primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Aqui refere-se o ósculo santo, era a maneira pelo qual eles saudavam. Eles chegavam, os judeus daquela época, os cristãos daquela época, e era comum se cumprimentar com um beijo. Nós aqui no Brasil, o normal é um abraço, um aperto de mão, ou um beijo para aqueles que têm esse costume, que não é mal nenhum. Algo que a pandemia nos afastou, nos tirou o ósculo santo, o abraço, o aconchego, o aperto de mão, a proximidade. Isso quer dizer proximidade. É quando nós estamos sentindo o cheiro da outra pessoa, estando perto da outra pessoa, a gente sabe as necessidades da outra pessoa. Cumprimento não é apenas algo que se faz por educação, mas se faz por amor. Há uma grande diferença em você cumprimentar uma pessoa por educação apenas ou cumprimentá-la por amor àquela pessoa. Há muita diferença. É notória a diferença. Sentimos a diferença. Você certamente também sente essa diferença quando é cumprimentado apenas por educação ou quando é cumprimentado com amor, o amor de Cristo Jesus por uma pessoa. Eu tenho um senhor, um amigo que é uma referência do amor de Cristo. O nome dele é Aldo. Todas as pessoas que conhecem ele sabem o amor que ele tem. Por quê? Porque ele fala do amor de Cristo? Não. Porque quando nós chegamos perto dele, ele dá aquele abraço de carinho, de amor, que nós sentimos a presença do Senhor. É importante isso no meio da congregação. 8º. Sede servos uns dos outros. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Veja só, fomos chamados para a liberdade, sermos livres. Mas não podemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne, ou acharmos que não precisamos fazer nada porque somos livres. Pelo contrário, o Senhor aqui nos ensina a servirmos uns aos outros com amor. Você também nota, com certeza, quando é servido por alguém com amor ou apenas porque a pessoa se sente na obrigação de fazer. Há muita diferença. Se você chegar em uma congregação pela primeira vez, num lugar que você nunca entrou, e ali você for servida por algum motivo ou algum almoço, pela obrigação de se fazer aquilo porque você está chegando, a pessoa vai notar. Mas se a pessoa te servir com amor, há uma grande diferença. O amor muda todas as coisas. O amor é o perfume de Cristo em nós. 1 Pedro 4,14 também fala desse assunto. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Prometo que até às 23h59 nós terminamos.
1 Pedro 4,14, diz assim: sede, pelo nome de Cristo, sois vituperados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É isso mesmo? Eu li errado, é 5,14, me desculpe. Eu li 4,14, é 1 Pedro 5,14. Era para ler, né? Já leu esse versículo, Jorge? Já li, sim, já li. Errei na minha letra aqui, viu? A minha letra aqui é muito bagunçada, então me perdoem, irmãos. Era esse aí mesmo só. Era 1 Pedro 4, 4,10. É 4,10. Agora cheguei no ponto. É 4,10 ou 5,14? 4,10. 5,14 não é? Não. Ah, meu Deus do céu. Depois eu passo para vocês certinho, ok? Então, 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Certamente você recebeu dons, e esses dons não são para o seu crescimento, mas são para você atuar como um dispenseiro daquilo que Deus tem, ou seja, para servir aos outros, né? Como estamos falando, que é ser servo uns dos outros. Ok? Número 9. Consolai-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4:18. Consolai-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4:18. Diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Bom, no contexto, Paulo está falando da volta de Cristo, da ressurreição, do grande dia do Senhor, da maior alegria que nós teremos, não só em vida ou pós-vida, não sei como explicar, né? Mas é com essas palavras que nós precisamos nos consolar, porque há tribulações, dificuldades neste mundo, muitas nós passaremos e muitas nós não conseguiremos vencer. Como assim? Pois bem, quem de vocês já perdeu um ente querido? Creio que, se não todos, quase todos nós. E isso é dolorido. E como podemos consolar uma pessoa assim nesse momento? Com essas palavras, da esperança da volta de Cristo. Amém? 10º, vivei em paz uns com os outros. Vivei em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Primeiro Tessalonicenses 5:13. Diz assim: e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. O que é ter paz entre nós? Né? Precisamos cuidar com a soberba, ou seja, não nos acharmos superior a ninguém. A autoimagem positiva é boa. Você precisa ter uma boa autoimagem de si mesmo, saber que você é um filho de Deus, que você é escolhido pelo Senhor, mas isso não pode fazer de você maior do que o seu irmão. Né? Isso precisa ser equilibrado, sem arrogância. Né? Ou seja, assim nós vamos evitar muitas discussões. As discussões serão evitadas. Por isso, viver em paz uns com os outros.
Muitas vezes nós vamos encontrar no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, irmãos com menos maturidade, que vão ter questões políticas, questões de clube de futebol, questões de cores, de gostos e de amores, como diz o outro, né? Precisamos relevar, mostrar para esse irmão que há algo muito maior que isso, que é o amor de Cristo. E evitar discussões tolas e bobas. Viver em paz com todos. Tudo aqui neste mundo passará, mas o amor, esse permanece. 11º, desculpe. Sede humildes no trato uns com os outros. Sede humilde no trato uns com os outros. Tratar as pessoas de forma humilde. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Pedro 5:5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Que não precisa falar nada, né? Resiste ao soberbo. Se Deus resiste a alguma coisa, essa coisa pode se achegar a Deus? Certamente não. Quando Deus resiste, ninguém pode passar por essa resistência. Mas ele dá graça ao humilde. Por isso precisamos aprender a servir uns aos outros com humildade, não por obrigação, mas porque o amor está em nós. 12º. Tende comunhão uns com os outros. 1 João 1:7. Tende comunhão uns para com os outros. 1 João, agora é a carta de João, né? Capítulo 1, versículo 7. Mas, se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só. Se andamos na luz, como ele, Jesus, na luz está, estamos em comunhão uns com os outros. Então, a comunhão um com o outro mostra que estamos andando na luz. E nos traz um benefício. Qual o benefício? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que maravilha, né? O Senhor nos dá a condição e ainda nos dá o benefício. 13º. Perdoai-vos mutuamente. Perdoai-vos mutuamente. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sério mesmo que precisa falar sobre perdão em meio à igreja? Que precisamos saber que temos que perdoar uns aos outros? Não, né? Não existe. Não existe falha entre irmãos. Não erramos uns com os outros para precisar perdoar. Pelo contrário. Estamos sempre errando, porque somos falhos. Mas precisamos reconhecer que falhamos e a pessoa a qual foi, no caso, prejudicada, precisa também compreender que somos falhos. E haver perdão mútuo. Há um exemplo aqui que nos mostra. Assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus.
Há algo que Deus deixou de perdoar em você? Há algum pecado ou ofensa tão grande que você fez para Deus que ele disse: não, esse não tem perdão. Isso não tem perdão. Tem? Pois é. Aqui diz como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E como foi que ele nos perdoou? Agora vou inventar uma coisa, né? É sem fazer acepção de pecado. Ele nos perdoou de todos. Então, se algum irmão te ofende, não há ofensa pequena ou ofensa grande demais que não possa haver perdão. Pode sim. Se há arrependimento, claro. Se o irmão reconheceu que errou, porque somos falhos, precisamos também nos perdoar uns aos outros. 14º. Aconselhai-vos mutuamente. Colossenses 3,16. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Bom, se a palavra de Deus habita em nós, nós podemos aconselharmos mutuamente. Todos nós temos bons conselhos para dar, porque a palavra de Deus habita em nós. Você pode sim aconselhar o seu irmão, auxiliá-lo sem julgamento, sem condenação, não se sentindo superior por causa disso, tudo mutuamente que nós já vimos antes, né? Mas é importantíssimo o aconselhamento mútuo. 15º. Exortai-vos mutuamente. Exortai-vos mutuamente. Hebreus, capítulo 3, versículo 3. Hebreus 3, 13. Falei 3, né? Mas é 3, 13. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Os irmãos me perdoam, né? Amém. Diz assim: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Exortai-vos é admoestar, é ensinar, é corrigir alguém no tempo que se chama hoje. Não vou deixar para corrigir o irmão amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais, ele pode cair no erro ou no engano que leve ao fim. Também não vou fazer da dificuldade, do erro do irmão, uma fofoca. Vou falar para o outro lá, para o outro corrigir, que vai e fala para o outro corrigir. E ao invés de alguém ir corrigir o irmão, está toda a igreja sabendo do problema, da dificuldade, e ninguém executou mutuamente esse serviço que faz parte da igreja. Exortai. Precisamos, assim, dizer com sabedoria, ensinar, visando construir aquele irmão que está em dificuldade ou que está no erro, muitas vezes até sem saber, ou por ser novo demais, ou mesmo imaturo. Ok? 16º. Sede mutuamente hospitaleiro. Sede mutuamente hospitaleiro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Mas
vós sois. Opa! 1 Pedro 4:9. Eu que errei aqui a leitura. Sendo hospitaleiro uns para os outros, sem murmurações. O que é ser hospitaleiro? Apenas receber na sua casa? Se fosse isso, nós teríamos poucas oportunidades de sermos hospitaleiros, porque a congregação onde moramos, onde participamos, normalmente os irmãos moram na região, na cidade. Não precisamos recebê-los em casa, que fiquem em nossas casas, como acontecia nessa época aí. Mas ser hospitaleiro é receber bem a pessoa aonde você está. Se você chegou primeiro e o irmão chegou depois, seja hospitaleiro, receba bem. O outro domingo, o irmão chegou antes no culto. Aí ele vai receber bem você. Você vai ser hospitaleiro. Ou se for na casa, receber bem, sem murmuração. Poxa, lá veio de novo esse irmão que come muito. Normalmente nós comemos muito. Mas, para a honra e glória do nosso Senhor, podemos sim oferecer algo bom para o irmão. Ser hospitaleiro é ser gentil, é receber na sua casa como se a casa fosse dele. Olha só, o maior de todos os hospitaleiros disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito. Vou para o pai e prepararei vos lugar. Ele não foi para preparar lugar para ele, foi para preparar para nós. Hospitalidade. Seguindo. Esse é complicado. 17º. Suportai-vos uns aos outros. Efésios, capítulo 4, versículo 2. Com toda humildade e mansidão e com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor. Veja só, quando Paulo escreveu aos Efésios, dizendo para que os irmãos precisavam suportar uns aos outros, ele começou dando 3 características daqueles que suportam uns aos outros. Com toda humildade, precisamos ser humildes. Mansidão, precisamos ser mansos. E longanimidade, precisamos ter longo ânimo. Não ser aquela pessoa de pavio curto, que o ânimo ligeirinho se queima. Né? Suportando-vos uns aos outros. Suportar é o quê? É dar suporte. É carregar a pessoa se for preciso. E como faz isso? Em amor. Porque se não for por amor, é por obrigação. E se for por obrigação, a pessoa se torna peso. Mas se for por amor, se torna vitória. Se torna graça de Deus. 18º. Confessai o pecado uns dos outros. Tiago 5,16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha só. Muitas vezes a congregação está doente. Não é porque falta Deus, não é porque o Senhor se afastou, mas é porque não há confissão de pecados entre os irmãos e oração uns pelos outros. Aqui diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? Para que sareis.
A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, isso é importante. Se nós cairmos, procurarmos ajuda espiritual de um irmão com mais maturidade, se houver presbítero na igreja, um presbítero, alguém que passe confiança para você, né? Porque isso é importante. Você saber que tem alguém para te dar apoio e te ajudar, ao invés de jogar a pedra. Pelo contrário, te erguer e dizer, vá e não peque mais. 19. Orai uns pelos outros. Tiago 5,16. É o mesmo versículo. Por quê? Porque aqui fala. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Isso é importantíssimo. Certa vez, um maior dos profetas, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, estava sozinho, na masmorra, preso, prestes a morrer, e perguntou, será que era mesmo Jesus? Será que era o mesmo Filho de Deus? E vieram alguns dos seus discípulos e disseram para ele o que o mestre mandou. Então, ele pôde morrer sabendo que Jesus era realmente Jesus. Em outra oportunidade, o apóstolo Pedro estava preso em uma cela e iria morrer no outro dia, e a igreja se reuniu e em oração clamaram a Deus. Quando viram assustados, achando que era um fantasma, o Pedro batendo na porta da congregação, porque um anjo tinha o livrado da prisão. Então, a oração de uns para com os outros é importantíssima. Pedro foi maior que João por isso? Certamente não. Mas a oração dos irmãos fez a diferença. A sua oração pode fazer a diferença para muitos, para tirá-los da prisão, da cadeia, das doenças e das garras do diabo. 20. Admoestai-vos uns aos outros. Romanos 15:14. Romanos capítulo 15, versículo 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Paulo estava certo sobre aqueles irmãos da congregação em Roma, que eles estavam cheios de bondade e de conhecimento, e que podiam admoestar, ensinar uns aos outros. Eu estou certo que você, meu irmão, tem a mesma capacidade que esses irmãos de Roma. Por quê? Porque o Senhor é o mesmo. Porque o Espírito é o mesmo. Porque um só é quem nos ensina, o nosso Deus e nosso Pai, através da sua palavra. Então, você está apto a admoestar. 21. Sujeitai-vos uns aos outros. Efésios 5:21. Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, sujeitar uns aos outros. Não queira ficar por cima de ninguém. Estar sujeito ao outro irmão, ajudá-lo. E isso deve ser feito no temor de Deus. Porque você sabe quem Deus é. E temor aqui não é medo. Temor é respeito. Ok? 22º, isso. Considerai-vos uns aos outros. Considerai-vos uns aos outros. Filipenses 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3.
Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém? Então, considerar o outro superior, isso é importante. Não é uma questão de se menosprezar, pelo contrário, você sabe o seu valor. Jesus morreu por você. Considerar o outro superior é dar prioridade ao outro. Amém? Acolhei-vos uns aos outros. Acolhei-vos uns aos outros. Romanos, capítulo 15, versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Veja como é importante você acolher bem uma pessoa, receber bem uma pessoa. Aqui está dando novamente o exemplo de Cristo. Cristo nos recebeu, nos acolheu para a glória de Deus. Quando você recebe alguém bem, você acolhe alguém bem, é para a sua própria glória, certo? Não, é para a glória de Cristo. Cristo recebeu e acolheu para a glória de Deus. Nós recebemos e acolhemos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você está fazendo isso, você está glorificando a Deus, está exaltando o nome do nosso Senhor Jesus. Veja só como um simples gesto de acolher alguém, de receber bem uma pessoa, faz você dar glórias a Deus. Pois é, às vezes pensamos que glorificar a Deus é só abrir a boca e falar. Não, os nossos atos, os nossos gestos são mais importantes muitas vezes do que as nossas palavras. Seguindo, 24º. Não faleis mal uns dos outros. Tiago 4:11. Não faleis mal uns dos outros. Tiago 4:11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, se falamos mal de uma pessoa, é porque estamos julgando essa pessoa. Se você está julgando, você já não precisa mais observar a lei. E aqui pode ser a lei de Cristo. Não precisa ser a lei do Velho Testamento. Não, essa já passou. A lei de Cristo. Então você não precisa mais observar a lei de Cristo. Você está acima da lei de Cristo. Está assentado no trono de Deus. Está julgando a lei. Pois é. Falar mal é terrível. Então não fale mal do seu irmão. Pelo contrário, faça aquilo que a gente já aprendeu antes. Né? Acima desse tem 23 itens aí que falam para você falar bem, acolher a pessoa e não falar mal. 25º. Aperfeiçoai-vos mutuamente. Aperfeiçoai-vos mutuamente. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Parte A do versículo, mas eu vou ler todo. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o amor e o Deus de amor e de paz será convosco. Segunda Coríntios 13, 11, é isso mesmo. Tá? Regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Como assim ser de um mesmo parecer? Ser de um mesmo parecer
é justamente isso. Você está aperfeiçoando, está crescendo, está se tornando perfeito. Mas se você faz isso sozinho, impossível. Precisa do seu irmão e o seu irmão precisa de você para fazer isso. Há sempre o que aprender. Nós sempre temos o que aprender. Nunca sabemos tudo. Ninguém sabe tudo. A própria palavra diz que ela se renova a cada dia. Então, precisamos estar sempre aprendendo para nos tornarmos perfeitos diante do Senhor. E isso precisa ser motivo de alegria, de gozo, de regozijar. 26º. Cooperai uns com os outros. Hebreus 13, 16. Já está no 6º, né? Não sei até quantos capítulos vai. Hebreus 13, 16. Diz assim: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Cooperar uns com os outros. Não se esqueça da beneficência, ser benigno, ensinar e da comunicação, comunicar, falar com o outro. Esses tais, Deus se agrada. 27º. Tende mútuo consentimento. 1 Coríntios 7:5. Tende mútuo consentimento. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Aqui Paulo está falando sobre o casamento do cristão, que precisa haver consenso entre o marido e mulher. Da mesma forma, nós, como igreja, precisa haver consentimento mútuo quando formos fazer alguma coisa. Nós vivemos em um corpo. Não podemos simplesmente chegar e decidirmos algo arbitrariamente, ir lá e fazer. Pronto, vai ser desse jeito, porque é o meu jeito. Não, precisamos de consentimento mútuo, porque se não houver isso, o diabo pode se aproveitar e entrar através de um pecado, ou de uma falha, ou de uma ira, e precisamos ser consentimento mútuo. Amém? 28º. Confortai-vos uns aos outros pela fé. Romanos 1:12. Romanos capítulo 1, versículo 12. Confortai-vos uns aos outros pela fé. Diz assim: isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Então, o que nos conforta é a fé mútua. Quando você vê a fé em alguém, você se sente confortado, porque aquela pessoa te ajuda a crescer na sua fé. Quando você aplica a fé, você está confortando a outros irmãos, porque elas estão vendo que a fé é algo real. Não é algo da imaginação dela ou loucura apenas dela. Não, é a loucura de todos nós juntos, né? Que a fé é a loucura, né? A loucura da cruz. Amém? 29º. E o último, né? Graças a Deus. Diga assim? Não? Amém. Diz assim: levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros. Gálatas, capítulo 6, versículo 2.
Claro, Gálatas aqui na minha Bíblia. Gálatas 6, 2. Diz assim: levai as cargas uns dos outros. Só isso? Pois é. E assim cumprireis a lei de Cristo. Que paulada para terminar, hein? Quer cumprir a lei de Cristo? Levai as cargas uns dos outros. E assim, desse jeito, desse modo, fazendo isso, cumprireis a lei de Cristo. Ô Senhor, misericórdia. Que nós possamos, então, aprender a sermos mútuos, para nos tornarmos um purê de batatas. E esse purê de batata suba aos céus e o Senhor se delicie com ele. Porque se nós formos apenas um saco de batatas, se rasgar o saco, rola uma para cada lado. Um purê de batata, por mais que vire a tigela, ela vai permanecer junto. Vai cair e vai estar ali juntinho. Vai levantar e vai estar juntinho. Que nós possamos aprender com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque são diferentes, mas são um. Que a Igreja de Cristo cresça em abundante graça e paz do nosso Senhor. Peço que os irmãos me perdoem por essa mensagem que de repente foi um pouco mais comprida do que o normal, mas que eu achava que seria importante para o nosso crescimento. E que nós possamos, assim, nos amarmos e continuarmos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter mais um cântico e aí em seguida teremos oração final com o Pedro. Amém? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Amém. Amém, né? Vamos orar. Mas antes de orar, irmão, eu quero dizer para o Joel que eu não vou perdoá-lo, não. Certo, meu irmão? Você fez o que tinha que ser feito. Que Deus continue te abençoando, te usando desta maneira, meu irmão. O último versículo está no livro de Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 3. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Tá certo? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Querido Pai, amado Deus, Senhor da glória, a Deus, te louvamos, te enaltecemos, Deus, por esse momento tão precioso, Pai. Tão precioso, Deus. A Deus, nós precisávamos ouvir essa tua palavra, Deus, para que nós possamos cada dia mais crescer
na graça e no conhecimento da mesma, Pai. Obrigado pelo teu servo. Às vezes tem até momento de se preocupar com as horas, Deus. Mas o Senhor usa como queres, da forma como tu queres, mesmo sendo através de um aplicativo, Pai. Mas o Senhor nos usa para fazer a sua vontade. Como hoje tu tem usado esse teu servo. Seja com ele assim constantemente, Pai. Dando cada dia mais sabedoria e força ao teu servo e vigor no conhecimento da tua palavra. E a cada um que está ouvindo, Pai, esse momento que tiraram se dedicaram nesse domingo de adoração a ti, Pai. Lembrando da morte e da ressurreição de Cristo. Obrigado, Paizinho. Só temos te agradecer por mais esse dia. Te agradecemos por cada irmão que assim se dedicaram. Pois é em nome de Cristo, Pai, que nós choramos, nós te agradecemos hoje para todos sempre. Amém. Amém. Maravilhoso. Obrigado. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Amém. Amém. Muito bom, Joel. Obrigada, Joel. Muito Obrigado. bom mesmo, Joel. Demorou, mas não teve problema. Foi Nenhum. maravilhoso. Nenhum Maravilhoso. problema. Você mostrou mesmo para nós, passo a passo, do que ele fez e o que ele pede para que nós também façamos por ele. Obrigada. Muito importante. Muito importante. Não, incrível, né? A gente não pensa, ou nunca aconteceu isso, da gente passar todas essas passagens uma para a outra, e como preenche, né? Ele foi. Nossa, o Joel é maravilhoso. Muito obrigada, Joel. Maravilhoso. Mesmo, maravilhoso. Sim, ele, nossa, sabe? E a gente já leu, já viu, mas não adianta. Isso aí é um alimento, né? A palavra é um alimento espiritual, né? Um alimento para a gente. Com certeza. Muito obrigada, maravilhoso. É. Maravilhoso. Ó, né? foi uma folha e meia, ó. Encheu tudo. Eu enchi várias. A palavra é muito rica, né? E a gente consegue conectar versículos assim, e cada hora a gente tem um entendimento, né, mais profundo. É maravilhoso a palavra de Deus. Sim mesmo. Maravilhoso mesmo. Bom, Agora, irmão. a Raquel, eu me lembrei de uma passagem, quando ele passou uma passagem, eu me lembrei de anos atrás, a Raquel dizendo uma passagem aqui, no estudo bíblico de mulheres, ela dizendo, você fazer culto a Deus, cantar a Deus, não é só cantar, é realmente ajudar alguém. Quando está passando aquilo ali, cada vez que a gente ajuda alguém, então, a gente é um culto ao Senhor. Ela disse isso, a Raquel falou isso. Como é bom a gente fazer isso tudo uns com as outras, né? É que daí maravilhoso. grava aquilo. Muitos anos atrás, foi maravilhoso. Obrigada, Raquel. Aí, Valdivino. Tá vendo? A reunião, certo? É muito bom. Boa noite. Boa noite. Conceição, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite, Raquel, saudade. Boa semana a todos. Que Deus abençoe. A todos. Boa semana, gente. A semana abençoada de todo mundo. A todos. Para vocês Tem também. algum Obrigada. pedido, algum agradecimento, algo a dizer? Oi, Rita. Oi, Eric. Tudo bem? Boa noite, irmãos. Boa noite. Obrigada, irmão Joel, pela palavra que trouxe para todos nós. Deus te abençoe ricamente. Que você continue sendo um mensageiro tão abençoado. Saiba que com essa distância que nós temos, eu me sinto muito próxima de vocês através dessa mensagem. Agradeço muito pela vida de vocês. E saibam que eu estou impossibilitada de frequentar o culto na igreja. Eu fui diagnosticada com Covid. Ano, passei muito mal, mas só de saber que o Senhor me dá a graça de ter irmãos que professam a mesma fé que eu e que com certeza estão sendo tão usados por Ele para trazer essa palavra. Eu louvo todos os dias ao Senhor. Muito obrigada, viu, irmãos? Amém.
Que bom que você está Amém. com a gente. E Amém. Fui completamente curada. Obrigado, irmão. Graças Assim, a Deus. Joel? Só É, algo a dizer Joel. assim, né, que mais importante do que a gente trazer a palavra, como foi o que eu fiz, que a Bíblia está para todos nós ali escrita, é a gente viver cada uma dessas passagens assim, que é o difícil e é o desafiador, mas é importante isso, né? E o importante também é a oração uns para com os outros, como a irmã falou aí que está com Covid, né? Nós orarmos, vocês orarem por mim, eu orar por vocês, e assim sucessivamente. Isso vai ser importante. Amém. Joel, Joel, eu gostei da colocação da batata e do purê, viu? Não sei Aham. fazer, mas Você. falar eu sei. Cada vez que eu Certo. fizer um- Isso eu vai fizer ser um tema isso vai ser um tema de uma mensagem, viu? Ô, Joel, Pode acreditar. Joel, você falou que ia demorar, você falou que era 29 passagens, você falou. Você falou no Falei, começo. ó. Eu Falou. avisei, né, Sandra? Avisou que era 29. O Henrique Sem quer falar. problema. Fala aí. Pedro precisa convidar o Joel para pregar em Moçambique. Joel, você tem horário assim de 11 horas da manhã até 1 hora da tarde para ficar disponível? Tá desligado teu Tá áudio. desligado. O Eric acho que está com ciúmes. ali. Não, mas não pode pregar esse daí, não. Esse O não. Eric, Tá desligado teu áudio, ó, Joel. Joel, teu áudio está desligado. Eu trabalho, irmão. Ah, Ah, então- que pena. O meu horário de trabalho é das 15 horas até as 23h30. É por isso que eu também não participo durante a semana. Mas o problema é que eu tenho que sair a 1 hora de casa, então às vezes fica meio corrido, né? fica. É porque às vezes termina 1 hora da tarde, a gente começa às 11h30, vai ter às vezes 1 hora. Aham. Ô, Joel. Ô, Joel. Oi? Ciúme é pecado, né, Joel? Dizem que é, Sandra. Ciúme é pecado. Eu já estou com ciúme. Vem cá. Eu quero mostrar para vocês o meu irmão aqui, tá? Ele tá ansioso para ver vocês aí, ó. Aí eu conheço Mostra. ele. É dele. Ai, querido. Oi, Oi, pra ele. amado. Oi. Oi! Oi. Oi! Meu nome dele, Joel. É Sérgio? Sérgio. Isso. Então vamos estar orando pelo Sérgio, para que Deus possa cada dia mais fortalecê-lo. Sim. Querido. Amém. Oi, gente. Ô, Sérgio, Boa noite, a paz Boa em Cristo. noite. Tchau para Boa todos. noite. Passa aí para a família Soares, a todos. Que Deus Boa continue noite. assim nos abençoando. amém. Amém. Tchau, tchau. Amém. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a boa Deus. noite para Obrigado, todos. Eric, por você Boa também noite. Imagina. tomar o lugar do seu pai lindamente. Obrigado. Obrigada, Eric, querido. Obrigada, que Deus te Obrigado. Boa abençoe. noite a Tchau, todos. tchau. Tchau. Vou te chamar Boa de semana. Eriquinho, porque eu sempre te chamei assim, viu, Eriquinho? Beijo, Rita. Boa Uma- semana para vocês e Um melhoras beijo aí. bem grande no Volte teu à vontade. coração, viu? Beijo. Beijo. Tchau.